Capítulo 13. A pequena comitiva atravessou para a margem leste do Nilo, onde deixou todo o verde das plantações e seguiu ao norte, por uma paisagem imutável, areia, areia e areia. Às vezes, Kaia pensava em como era difícil chegar a determinado lugar. A única diferença estava entre o nascente e o poente, fenômenos pelos quais se orientaram até alcançar o antigo templo de Hathor, agora convertido em templo a Amon-Ra. Ali descansaram, comeram e conheceram Amonete, sacerdotisa de rara beleza, que foi hospitaleira e servil. Os viajantes dormiram tranquilos por mais de 12 horas e retomaram a direção norte. Nenhum persa os abordou até Urshada, pequeno vilarejo à beira-mar que parecia incrustado na rocha. Não mais de 3 palmeiras constituíam toda a vegetação. Havia um poço no centro do vilarejo, onde se pagava para obter água. E ainda assim se formava longa fila de mulheres com cântaros equilibrados na cabeça. As construções tinham aberturas redondas sem fechamento, para fins de portas e janelas, e os vendedores ambulantes se encarregavam da poluição sonora e visual, esparramando o lixo e dependurando as mais diversas mercadorias. Eles se instalaram na única hospedaria do local, de onde podiam sentir a brisa vinda do mar, tão cheio de histórias. A pousada era composta de 2 pavimentos e tantas pequenas janelas que, à distância, suas paredes brancas lembravam um queijo suíço. Amenhotep saiu à cata de informações e descobriu, através de um negociante ambulante que estava na mesma estalagem, que a zona de conflito ficava a bem poucos estádios. O estádio, stadium em latim, era uma unidade de medida de comprimento usado na Grécia clássica. O padrão desta medida era a pista de corrida de Olímpia, onde era disputada a prova do estádio. E que em praia quase deserta localizava-se uma caverna, que poderia ser uma espécie de quartel-general dos mercenários gregos. Em seguida, com um objeto pérfuro cortante, golpeou o árabe no pescoço e, tendo-o despojado de seus pertences de valor, jogou-o ao mar. — Por que matou o ambulante? Indagou o parceiro. — Para não correr o risco de que diga por aí que alguém de Tebas procurou pelos gregos. — Faz sentido. Que Anuket, a deusa das águas, o recolha. Amanhã vou até essa caverna e, conforme for, poderemos iniciar nossa volta a Tebas. Está bem mais simples do que imaginei. Descansemos, companheiros. Kaia não conseguiu conciliar o sono. A imagem de Proteu parecia encravada nas paredes da estalagem. Sentia saudade do mercenário e ânsia pelo reencontro. A noite escoava-se lenta, e o sol a surpreendeu da mesma forma que a havia deixado, desperta e cheia de ansiedade. Afastou o pedaço de couro animal que velava a abertura da janela, e seus olhos arderam. O estalageiro a chamou para o desjejum em uma área de higiene precária, na qual seus acompanhantes já devoravam um naco de carne seca com pão e cerveja. Uma joia em forma do laço de íris, pendurada em cordão de couro, chamou a atenção da mensageira única de Raimon. Dizendo ter sido tirado do árabe morto, Amenhotep a ofereceu à moça como presente.
Com severas reservas ao desjejum de péssimo aspecto, ela saiu sem comer. A praia de que o árabe dera notícia era bela, mas nenhuma vegetação por perto se harmonizava com a cor amarelada de areia, a perder-se de vista. Caia contemplou as águas e, erguendo o braço em sua direção, ficou a pensar em Moisés e sua proeza, conforme Afra lhe narrara. Andou pela areia escaldante por mais de 2 horas, o que tornou imprestáveis suas sandálias de papiro, até avistar a caverna incrustada em montanha de pedra cobertas de areia. Um grego forte, com fisionomia embrutecida, a abordou antes da entrada. Ante a dificuldade imposta pela barreira do idioma, Caia, usando o pouco que aprendera do grego com o marido, declarou à sentinela que vinha de Tebas com mensagem importantíssima para o general. Era caso de vida ou morte. Uma emboscada unilateral se armava contra os mercenários. Aristarco, era esse o nome do guarda na entrada da caverna, a fez entrar. E, em canto bem afastado da caverna labiríntica, bateu em seu rosto, amarrou-a e amordaçou-a, dizendo: "Vou buscar o general. Se o que diz não proceder, vai implorar para ser morta." Proteu não tardou a chegar. Antes do apogeu de Ra no céu, o grego entrou na caverna escura e, comovido, mirou a cena. Nada disse. Retirou a mordaça e sua expressão mudou ao ver as marcas da violência de Aristarco. Com ternura, correu os dedos sobre os hematomas nas faces de Caia. Depois beijou cada ferimento e, tomando seu rosto entre as 2 mãos, beijou-lhe os lábios e a fez esquecer tudo o que vivera até ali. As lágrimas banhavam o rosto do grego, sem que ele soubesse se eram de emoção, compaixão, gratidão ou alegria, por rever a amada egípcia e tê-la nos braços. "Você é boba, Caia. Por que veio? É tão perigoso. Olhe o seu rosto. Eu a amo tanto." "Eu o amo", Proteu de Mileto. "Vim para contar-lhe." Ele colocou os dedos sobre seus lábios. "Esperei tanto para ouvir isso. Não sabe o quanto desejei nunca sarar, para não perder o contato de suas mãos. As dores físicas nada importavam, conquanto me mantivessem ao seu lado. Houve dias em que desejei tomá-las para mim, e quando você dormia, não me cansava de olhar e tocar seu rosto. Certas vezes eu estava acordado. Proteu! Eram os únicos momentos em que me sentia plenamente feliz. Eu também. Solte minhas mãos, Proteu. Deixe-me abraçá-lo antes que se torne algo que escape de mim. Oh, desculpe-me, querida, mas não se preocupe quanto a isso. Tudo em que me transformaria agora seria em seu companheiro, infinitamente. Uma metamorfose sem volta. Seu, apenas seu, para sempre. É bela e forte. Faço qualquer coisa para estar com você. Eu também, meu Deus grego. Seria capaz de cruzar o Egito de alto a baixo para estar com você e dizer que o amo do modo mais intenso e arrebatador, desconhecido para mim até você chegar. Não obstante, vim com uma mensagem dramática. Aristarco me contou. Fui traído pela minha cidade e pelo faraó que me contratou. E o que pretende fazer? Sobreviver, minha rainha do Nilo. Permaneça abraçada a mim.
ou posso transformar-me em um louco. Vamos embora, deixe esta guerra desleal. Não, minha Caia, já cônscio do que se trata, tenho um plano. Um general romano e sua legião têm um acordo comigo. Enviarei mensageiro com o pedido de que cerquem os atenienses no Mar Vermelho e os aniquilem. E quanto aos persas, continuaremos nós mesmos a massacrar. Seus compatriotas estão se saindo melhor do que eu esperava. Péricles fez um bom trabalho enquanto eu estive machucado. Assim que vencer esta guerra, voltarei triunfante a Tebas e exigirei do faraó meu prêmio. Nefertari? Claro que não. E muito menos seu casamento com Neferítis II. Aquela águia chamada Hácor vai ter uma surpresa bem desagradável. Por ora, não quero pensar em nada que se relacione com a guerra. Não regresse a Tebas por hoje, minha rainha. Deixe-me dormir em seus braços, pois se esta guerra maldita me levar antes de amá-la, não valerá a pena ter nascido. E eu prometo, se você for sem mim, nenhum homem me tocará até o dia em que eu reencontrar, seja no paraíso, nos infernos, ou mais uma vez neste mundo, em outras carcaças semelhantes. Como não pude perceber antes? Nós percebíamos, mas temíamos este gigante, por isso o mantínhamos adormecido. Caia e Proteu estiveram juntos durante a tarde e a noite seguinte. Sentados na areia com uma fogueira a crepitar, assistiram à chegada do sol. Não vai prestar culto a Ra? Seu irmão me falou sobre uma entidade que ele chama de Grande Estrela, de forma que perdi o interesse por certos ritos. Se Ra é realmente o Deus Todo-Poderoso, por que se volta para debaixo da terra, abandonando-nos na escuridão e no frio, por medo de uma serpente que pretende devorá-lo? Bem covarde! Pelo menos o Todo-Poderoso da Grécia fica sobre um monte e atira raios nos mortais. Covarde também! Ele riu por alguns segundos e repentinamente ficou sério. Case-se comigo assim que me divorciar, mas não admito que tome uma segunda esposa. Gregos não têm esse costume. Ainda bem, falou soltando o ar sonoramente. E quanto a Neferítis II, espero que se case com Nefertari e tenha um longo reinado. Não seria de todo mal. Proteu é com o coração partido que lhe digo que preciso ir. Rudamon e Amunhotep devem estar preocupados. Eu gostaria de ficar com você, porém Raimon aguarda notícias suas ansiosamente. Eu quero sua presença como o próprio ar, mas não aqui. Na guerra eu não gostaria que ficasse. Vá e espere por mim. Tome todo o cuidado. Eu estarei esperando por você. Acabe logo com esses persas. Muito antes do que você imagina, estarei de volta, e levando um monte de gatinhos comigo. Imagine você que o Oliva é uma menina. O gracejo foi incapaz de dissipar a angústia da separação daqueles corações que se buscavam há muito tempo. Abraçando forte a mulher amada, o guerreiro disse adeus e correu para dentro da caverna. No instante em que ouviu, Aristarco correu ao encontro do líder, indagando se a tebana mentira ou se algo de verdade existia em tão mirabolante narrativa.
Em resposta, o general desferiu violento golpe no rosto do soldado, que, sangrando, foi ao chão. Da próxima vez, bata em alguém do seu tamanho. Devido à localização da pousada em relação à caverna dos mercenários, Kaia chegou pelos fundos e não foi vista por ninguém. Ao adentrar o local, antes de sua presença ser notada, deparou com cena aterradora. 4 homens carregavam escada abaixo Rudamon e Amenhotep, obviamente mortos. A coloração azulada da pele de ambos deixava patente a causa das mortes. A jovem sentiu-se aliviada por não ter provado nada daquele local de higiene ainda mais duvidosa que o usual da época. Era claro que os companheiros haviam sido envenenados. Com o coração aos saltos, ela se escondeu sob um monte de roupas sujas e mal cheirosas, que estava a um canto da recepção, e ouviu, aterrorizada, a conversa dos carregadores de corpos. Falavam em esperar pela rapariga e dar-lhe um fim rápido, tão logo recuperassem a chave. Sentiu o estômago gelar. De que chave falavam? Teriam matado Rudamon e Amenhotep por causa de uma chave que, não achando em seus pertences, presumiram estar com ela? Kaia imaginou as torturas a que seria submetida para contar algo que desconhecia. Precisava sair dali imediatamente. No entanto, paralisada de medo, assistiu à cena hedionda, em meio ao monturo. Sorrindo e conversando animadamente, como se não carregassem cadáveres e sim sacos de trastes, os homens balançaram os corpos 1, 2, 3 vezes, e então os lançaram com força nas águas do Mar Vermelho. Lágrimas mornas rolaram pelo rosto da apavorada moça. Não podia mexer um só músculo, ou seria descoberta. Não podia sair dali correndo, ou daria de frente com os assassinos. Quando entraram na cozinha, Kaia correu para a praia. Precisava sair dali o mais depressa possível, ou faria companhia aos colegas de viagem no fundo do mar de Moisés. Mas como partir para um deserto sem a bagagem? Sem os papéis que atestavam sua procedência? Seria suicídio. Precisava apanhar suas coisas. Vagarosamente subiu a velha escada de madeira, que estalava a cada toque de seus pés. Entrou no aposento que haviam ocupado. A porta rangeu denunciadora, e ela mordeu o lábio, apreensiva. As camas dos colegas ainda estavam desfeitas, com a marca da pressão de seus corpos no colchão precário. Súbito mal-estar dominou a moça. Onde estariam eles agora? Um saco de couro de camelo com rolha de madeira estava cheio de água. Ela o pegou e, em seguida, devolveu ao lugar. Nada poderia levar para comer ou beber. Não sabia onde estava o veneno que matara os dois. Carregou apenas um samburá pequeno, que continha seus documentos, um pedaço de papiro em que constava o local de nascimento. Raramente continha data, pois quando os censos se realizavam, as crianças já eram crescidas, às vezes adultas, e não tinham essa informação, e alguns kits de ouro e prata. Olhando para os pertences dos mortos, lembrou-se de Tula e achou ótima ideia se vestir feito homem. Assim o fez. Vestiu longa túnica para proteger-se do sol e camuflou os cabelos com um lenço à moda árabe, deixando os olhos de fora.
amarrou um punhal em cada coxa e ia saindo do quarto, quando ouviu vozes. Em um átimo, meteu-se embaixo do estrado que servia de leito e ficou imóvel como uma múmia. Observando o saco de água em local diferente e o sumiço do samburá, bem como o quarto com evidências de ter sido visitado, o estalageiro soltou uma risada ameaçadora. Olá, mocinha forasteira, sei que está aqui, a menos que tenha voado pela janela. Vamos fazer um trato. Você sai de seu esconderijo. Me dá o que eu quero e que seu amigo disse estar em seu poder. Por isso, não me canso de procurá-la. E você se livra dessa tensão crescente que eu sei que assola todos de frente para a morte certa. Saia de onde estiver e acabemos com isso o mais rápido possível. Esperou alguns segundos. Não tem outra escolha. Ou vem até mim ou vou até você. Pare de sofrer, acabe com isso. Dê-me a chave. A túnica longa de Kaia colava-se em seu corpo. Os cabelos enrolados sob o lenço grudavam numa hidrorragia provocada pelo medo, que instintivamente fazia o corpo ficar mais leve para a possível fuga. Mocinha de Mênfis, estou sentindo o seu cheiro. Vamos, saia daí. Sem obter resposta, o homem perdeu a falsa paciência. Se não quer que seja por bem, será por mal. Vou olhar em cada canto deste quarto. Eu quero a chave. Devagar, ela colocou a mão direita sob a túnica e segurou firme o punhal. O espaço era diminuto e quase não lhe permitia desferir um golpe, mas ela o agarrou como única chance de sobrevivência. Estou indo olhar embaixo das camas. Não vejo onde mais você poderia se esconder. Kaia não conseguiu conter um gemido. Viu os pés calçados de sandálias se aproximarem. Em seguida, um joelho dobrado e outro. A barra bordada do curto chante de linho do homem entrou em seu campo de visão. Pensou em desferir um golpe, porém esperou angustiada por um ponto mais vital. Preparou-se ao notar que as mãos de seu agressor firmavam-se no chão para arquear o corpo e olhar embaixo da cama onde ela estava. O rosto do predador apareceu como um anúncio de morte. Ele sorriu e gracejou. Achei! Seu erro fora subestimar a presa, tomá-la por mocinha indefesa e frágil. Com um grito em que exteriorizava medo, susto, instinto de sobrevivência e ira, Kaia golpeou-o no ouvido esquerdo. A arma penetrara tão profundamente que Kaia não pôde tirá-la de volta. Montuhotep! Foi o grito de outro homem no aposento, ao ver o colega cair com um punhal cravado na cabeça. Correu para o corpo inerte e, olhando sob o leito, viu a assassina do amigo encurralada. Desgraçada, venha cá! Puxou-a pelos pés até vê-la fora do esconderijo. Depois socou o já machucado rosto da forasteira e falou entre os dentes com ódio inenarrável. Eu vou pedir só uma vez, meretriz dos infernos, onde está a chave do enigma perdido? Em resposta, uma cusparada sangrenta no rosto do adversário. Este, limpando-se com as costas da mão, bateu nela outra vez. Eu disse, uma única vez. Engolindo o sangue que lhe enchia a boca, Kaia levantou a mão aberta, pedindo a ele que parasse. Está bem, vou lhe dar a chave. Enfiou a mão sob a túnica e segurou com muita força o outro punhal que prendera na coxa.
Em um gesto brusco, indefensável, golpeou o segundo adversário na altura da traqueia, o que nem lhe deu oportunidade de gritar. Os dois mortos no chão enchiam a atmosfera de densidade espantosa, e ao lembrar que eram 4 que carregavam os colegas para o mar, ela viu que precisava partir tão rápido quanto possível. "Montu Hotep!" Ouviu-se um grito vindo da base da escada. "O que faz aí em cima?" Apavorada, dirigiu-se à janela. Como estava no segundo piso, pular seria inviável, pois de pernas quebradas seria uma presa fácil. Passou para o lado de fora e firmou-se no parapeito, deixando o corpo balançar. As pequenas janelas eram muito próximas umas das outras, o que possibilitou a fugitiva atingir a fachada lateral, segurando em umas e pisando em outras. Uma vez tocado o chão, respirou aliviada. O samburá com os documentos estava em seu poder, enquanto os punhais haviam ficado cravados em suas vítimas. Correu sem descanso pelo deserto. Desarmada, sem comida ou água, precisava alcançar o antigo templo Hathor, onde a sacerdotisa Amonete de certo a ajudaria. No entanto, uma coisa a deixava desolada. O templo situava-se na metade do caminho. Sobreviveria tão longe percurso, desprovida de tudo? Uma família de mercadores vinha em direção oposta, trazendo água, mantimentos e uma série de quinquilharias para negociar. Caia nada possuía. Toda sua bagagem ficara na estalagem. Pelo laço de íris que Amenhotep roubara do árabe, ela conseguia um pouco de água, um pedaço de pão e um naco de carne seca que devorou. Assim, imaginou estar pronta para chegar ao templo. Enganava-se. Poucos quilômetros depois, estava exaurida e, a custo, trocava os passos. Teimosa, insistia em avançar. Enquanto teve forças, a mensageira de Raimon caminhou. Nenhum oásis entre o Mar Vermelho e o abençoado Nilo pelo lado oriental. Certamente morreria, mas não nas mãos daqueles homens. Preferia ser cozida por Ra. Pensava dessa forma, quando o lago de águas cristalinas e cintilantes à luz solar surgiu à sua frente. Reuniu as forças escassas e correu para o mergulho de boca aberta, no intuito de sorver litros do precioso líquido. Caia chorou sem lágrimas, ao ter a boca cheia de areia escaldante. O lindo lago desaparecera como por encanto. A viajante olhou para o céu. Nenhuma nuvem, em torno sequer um arbusto para oferecer sombra amiga. Tudo era amarelado e igual. Perdera a direção do templo, de Tebas. Não tinha mais noção de onde estava. Lembrou-se das palmeiras e romãzeiras de Teba, da sombra onde descansava, onde um dia Proteu lhe dera o recado de Tula. Proteu. Ainda o veria nesta vida? Tula, Afra, Quenéfer, meu bom Quenéfer. Olhou para o sol inclemente e gritou: "Você é mau e covarde com suas criaturas. Durante o dia nos castiga e mata desta maneira impiedosa, e à noite nos abandona nas trevas e no frio cortante. Nem eu faria isto a alguém sem motivo. Por que é tão quente, desgraçado?" Entregue à própria falência física, Caia sentiu que era tragada para dentro da terra. Pareceu-lhe cair em um túnel vertical,
incandescente e infinito. Sem alternativa, capitulou e perdeu os sentidos. Alguém ria sarcasticamente do sofrimento da segunda esposa de Quenefer. Montuhotep, sem saber de seu real estado, saíra no encalço da fugitiva. A visão de sua vítima de pé diante dela, com um punhal cravado na lateral esquerda da cabeça, fez a moça voltar para o abrigo físico e agarrar-se com avidez ao corpo queimado. E assim permaneceu, fugindo da visão que mais assombra o ser humano em todos os tempos, a visão dos próprios erros.